Nesse vídeo, você vai aprender a dominar o Gemini, que é a IA do Google, em 20 minutos. Então, bora para o conteúdo. Você pode começar acessando a IA através desse link aqui, ó, que é o gemini.google.com/app. Aí, nesse link aqui, você vai conseguir ter acesso à inteligência artificial do Google, beleza? E aí, bora começar aqui. Ela funciona muito parecido com outras IAs, né? Como o ChatGPT, Anthropic. Então, aqui está o chat, onde você consegue mandar os seus prompts, né? Então, para a gente começar, eu sempre gosto de pedir para a IA como que eu faço um bom prompt, tá? Porque se eu pedindo para a IA como que faz um bom prompt, ela vai me ajudar a pedir novamente para a IA como fazer um bom comando para ela mesma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero aprender tudo sobre gestão de equipes e processos potencializados por IA. Me ajude a estruturar um prompt para você me direcionar profundamente em como eu, como CEO, posso identificar gargalos operacionais e quais ferramentas de IA devo dominar para automatizar a minha gestão sem perder o toque humano na cultura da empresa. Então aqui eu estou pedindo um prompt para a própria IA. Tá, então vamos ver o que ele vai me entregar. Então ele trouxe aqui o prompt mestre, né? Ele trouxe que para um CEO o desafio não é apenas usar a IA. Então ele trouxe o prompt mestre, aí o que eu faço, né? Eu venho aqui e copio tudo isso aqui, ó. Copio, que é o prompt que a IA me deu. Eu venho, abro uma nova conversa e colo aqui, tá? Por que eu estou trazendo isso logo no começo aqui do conteúdo? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai utilizar a inteligência artificial é saber pedir bons comandos, né? Pedir para ela entregar comandos interessantes para que a gente consiga atingir nossos objetivos com o prompt. Então, por que eu não utilizo a IA para pedir um próprio prompt? Então, começa a utilizar esse racional aí que você vai conseguir melhorar muito os seus resultados com a IA. Então, a gente coloca aqui o prompt que a IA me deu, tá? Beleza, então ele trouxe aqui a resposta, tudo pronto para a gente aqui, ó. Diagnóstico de gargalos, frameworks. Isso aqui funciona para qualquer conteúdo que você queira aprender com IA também, tá? Eu estou trazendo aqui um contexto de IA para gestão e liderança, porque é IA para negócios, mas você pode utilizar isso aí para aprender sobre KPIs ou qualquer outro assunto que faça sentido para você no momento, tá? Então, assim, ele trouxe uma resposta bem completa, né? Diagnóstico e gargalos, o framework de processo, tudo que eu preciso saber para estudar a IA. Inclusive, ele já me deu até a forma de usar como planilha aqui, beleza? Então, quais são as funcionalidades do Gemini que você consegue aproveitar aqui para ter o máximo de proveito e eficiência no uso dela no seu dia a dia? Vamos lá. Então, o que acontece? O Gemini, ele tem acesso a todo o ecossistema do Google. Então, por exemplo, o Gmail, o Google Docs, tudo isso aqui já é integrado dentro da própria IA. Então, você vem aqui, ó, clica aqui, você pode já fazer um rascunho de e-mail e mandar para alguém essa resposta que você tem. Então, por exemplo, né, vou clicar aqui para você ver. Rascunho de Gmail. Ele está escrevendo o e-mail, ó, como vocês podem ver. E-mail criado, eu clico aqui em abrir Gmail. Olha que massa isso aqui. Então, por exemplo, olha que animal. Eu tive uma resposta da IA, eu posso fazer uma pesquisa com a IA, e aí eu quero mandar essa resposta para alguém via e-mail. Ele já gerou o e-mail completo aqui para mim, tá? Aí é claro que você pode adaptar aqui, né, apagar e tal, e você escolher o destinatário para quem que você vai enviar esse e-mail. Então, se você está utilizando ali o Gemini no seu dia a dia e você já quer usar isso aí para mandar e compartilhar com outras pessoas, você pode só clicando aqui nessa função, ó, nesses 3 pontinhos mais, rascunho para Gmail, que você viu que ele vai gerar para a gente o e-mail automaticamente. Outra forma que você tem também de funcionalidade aqui dentro do Gemini é você poder exportar isso aqui para documentos. Então, como ele já é integrado com o Google Docs, o que ele vai fazer? Se eu clico aqui, ó, exportar para documentos, ele vai criar um documento dessa resposta, tá? Ó, novamente, ele gera aqui, pede, ó, abrir no Google Docs. Então, aqui eu tenho todo o diagnóstico. Aqui, ó, a resposta, ele já colocou, deixou tudo formatado. Olha que legal. Aqui, ó, dentro da resposta, para você ver, ele traz a questão de exportar planilha, só que quando ele já faz o documento para você, tanto no Gmail quanto no Google Docs, ele já traz a planilha toda formatada. Isso aqui é muito importante, vocês entenderem essa funcionalidade do Gemini, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês o que faz o Gemini ser uma das melhores IAs do momento, que chega ganhando do Claude, do ChatGPT, do Grok,
que acontece? Ela é muito boa para analisar grandes volumes de dados. Então você pode colocar planilhas aqui e ela vai conseguir trazer uma análise muito boa para você. Então esse é um dos principais vantagens hoje de você usar o Gemini aqui e é o que difere ela das outras IAs. Ela consegue analisar grandes volumes de dados. Então você pode jogar bastante planilha e pedir análises aqui. E aí eu vou mostrar a integração que ela tem com o Google Sheets também. Olha só. Ó, anexei uma planilha em CSV mesmo e vou pedir esse comando aqui para IA, que é para ela analisar e trazer os indicadores para mim. Então essa é uma grande vantagem do Gemini em relação a outras inteligências artificiais, quer ver? Ó, eu posso clicar aqui, ó, mostrar o código. O que acontece? A inteligência artificial, ela precisa utilizar ferramentas de programação para poder fazer análise. Então ela abre aqui um documento, né, e ativa a funcionalidade de Python, que é uma linguagem de programação. Só que você não precisa ver isso, tá? É só clicar aqui em ocultar código e show que ele está fazendo a análise dele aqui. Olha que insano, ele gerou também toda uma análise aqui de gráfico para mim, tá? Olha só que legal. E eu posso baixar essas imagens clicando aqui, ó. Eu baixo no computador. Clicando aqui, ó, nesse símbolo, eu baixo aqui, ó. Acabei de baixar. Olha que interessante. Então isso é muito bom para você que trabalha com planilhas o dia todo, com métricas, indicadores, porque você só sobe a planilha, pede os indicadores, ela já gera gráficos aqui para você. Olha que legal. E é por isso que ela usa a ferramenta de programação para poder gerar esses gráficos aqui, tá? Então ele traz também uma análise que ele faz, né, indicadores de receita de crescimento, receita recorrente, que é o MRR, retenção de clientes e churn, que é a saída e cancelamento, e métricas de valor, que é o LTV do cliente. Aí eu posso pedir aqui outros tipos de gráfico também, e o mais interessante é que ele coloca aqui embaixo que você pode exportar isso aqui, né, a descrição, tudo, no Google Planilhas, e ele vai funcionar do mesmo jeito que você viu ali do Google Docs e do Gmail. Clica aqui, ó, ele vai estar criando a planilha e clicando aqui você vai ver a planilha, beleza? Então olha que interessante. E o que é legal também, você pode pedir outros tipos de gráfico. Traga para mim outros gráficos relevantes dessa análise. Vamos ver o que ele vai entregar para nós. Olha lá, novamente ele vai escrever o código em Python, né? Então ele está analisando o documento, tudo. Aqui, ó. E trouxe toda a análise para a gente aqui. Olha o quanto de tempo que você ganha para fazer uma análise de planilha. A distribuição, trouxe até um gráfico de pizza para a gente, distribuição de assinaturas pagas e não pagas. E trouxe mais análise daquilo que eu mandei. Então, assim, o Gemini, ele é muito bom para fazer essas análises de dados. Agora eu quero mostrar uma outra funcionalidade que poucas pessoas conhecem do Gemini, que é você conseguir fazer análises e criar planilhas de maneira automática dentro do próprio Google Planilhas. O que você faz? Você clica nesse ícone aqui, que é o do Gemini, ele vai abrir a caixinha para você mandar o prompt, tá? Então eu vou colocar esse prompt aqui só de exemplo, tá? Que é basicamente o seguinte, ó. Crie uma tabela de análise operacional com tarefas que vou te listar. As colunas devem ser tarefa, tempo gasto por semana, pode ser automatizado por IA, sim ou não, nível de urgência, sugestão de ferramenta para resolver. O objetivo é eu identificar o que posso tirar da minha mão agora. Ou seja, eu estou imaginando que eu sou um gestor aqui, tenho várias tarefas para fazer no meu dia a dia e gerenciar, e o que eu consigo colocar para a IA fazer. Então eu mando esse prompt aqui e ela vai criar uma planilha para mim. Olha como isso vai dar clareza e velocidade. Então ele já está criando aqui. Então é basicamente a inteligência artificial integrado nas planilhas. Olha que velocidade, como foi rápido. Né? Então o que ele colocou aqui para mim, né? Ó, revisão, ó, inserir ou descartar prévia, inserir. Ele gera uma prévia aqui. Ó, deixa eu mostrar para você. Ele gera uma prévia aqui, né, dentro do Gemini e ele já coloca dentro do Google Sheets. Aí eu coloco aqui inserir, ele libera para eu poder já modificar essa tabela. Então olha que massa, na tarefa, né? Revisão e formatação de relatórios financeiros mensais, responder e-mails, tempo de hora gasto por semana. É claro que ele colocou aqui uma média, né? O quanto que ele acha que eu gasto, mas aí você pode personalizar do jeito que você quiser aqui, né? De formatação que eu consigo colocar. E ele me deu sugestão de IA para resolver. Olha que massa. Google Sheets, AI, Power BI Copilot, ChatGPT, muito bom. Então essa é uma funcionalidade muito boa que tem também do Gemini integrado ao Google Sheets. Uma outra funcionalidade que tem também dentro do Gemini
é que, como vocês viram, tem dentro do Google Sheets, que é você utilizar e modificar planilhas pelo Gemini. No Google Docs, a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou pegar alguma etapa aqui do documento, vou pegar esse aqui, reestruturação de rituais. Se eu selecionar tudo aqui, vai aparecer essa canetinha escrito revisar. Eu posso clicar em revisar, e aqui ele vai abrir a caixinha do Gemini para eu poder dar o prompt e ele modificar no meu documento. Tá? Então eu vou colocar assim, ó, deixe essa parte mais detalhada. Então ele vai jogar para o Gemini e trouxe, ó, reestruturação de rituais, tudo, aí eu leio, né, verifico. Você pode mandar aqui no comando outras coisas para ele ajustar dentro do prompt antes de colocar no documento, e você coloca aqui inserir, ele coloca no documento, então ele altera automaticamente para você dentro do Google Docs. Então essa é uma funcionalidade muito boa também que você pode utilizar do Gemini e se aproveitando do ecossistema do Google. Voltando agora para o Gemini, ele tem uma grande funcionalidade que é o seguinte: você consegue ter acesso a todas essas ferramentas pela própria IA. Então, se eu coloco arroba e, por exemplo, coloco arroba Gmail, ele vai aparecer aqui o app. Então, eu clico aqui e posso pedir um comando para ele, que é o quê? Ó, acesse meu Gmail e traga para mim quantas reuniões eu tive no Meet nessa última semana. Então, o que ele faz? Ele tem um agente dentro da IA. Então, ele vai lá na ferramenta, aqui, ó, eu clico em continuar, Connect Workspace. Então, ele tem um agente dentro da própria IA que ele vai lá no meu Gmail, pega as informações e traz aqui para mim. Então, isso é muito legal. Olha que massa. Ele trouxe aqui que eu tive as reuniões na última semana, né? Agendado, legal. Teve outras. Então, assim, você pode utilizar o Gemini para conseguir controlar todas as reuniões, agendas e tudo mais. Olha, ele trouxe uma análise de tudo que eu fiz aí em termos de reuniões essa semana. E aí também, né, para deixar mais organizado, eu posso pedir, faça uma tabela das reuniões que eu tive essa semana. Olha que massa. Então eu posso exportar isso aqui para uma planilha de alguma forma. É claro que eu estou usando o exemplo aqui de reuniões, por quê? Porque é um exemplo interessante, mas você pode colocar, por exemplo, análises financeiras, se você recebe bastante e-mail do financeiro, pedir para ele analisar tudo pela interface aqui do Gemini, beleza? Aqui está uma das principais funcionalidades que particularmente eu gosto muito do Gemini, que é ele poder analisar vídeos do YouTube e você se aprofundar naquele assunto. Então eu vou colocar um comando aqui bem simples, tá? Que é resuma os principais tópicos desse vídeo me ensinando sobre Founder-Led Marketing. E eu coloquei o vídeo aqui, que é um vídeo do meu sócio Lucas, onde ele lidera aqui na Zuc a parte que o empresário precisa se posicionar no digital. Então aqui a gente entrega uma consultoria completa para empresários que querem utilizar a rede social como alavanca de crescimento para o negócio. Então ele fez um vídeo aqui fazendo uma analogia de Fórmula 1 e Founder-Led Marketing, que é esse movimento do marketing liderado pelo fundador. Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Ó, ele conecta no YouTube, tá? Então ele conecta as ferramentas, ele lê todo o vídeo e vai conseguir trazer os insights pra gente aqui. O que é legal é que você pode usar isso para qualquer vídeo do YouTube sobre qualquer tema e isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Aqui, ó, ele traz a analogia do Fórmula 1 e tudo mais. E aí ele referencia também o tempo do vídeo, tá? Ó. E aí, com base nisso, você consegue aproveitar essa janela de contexto aqui, ó. Olha que legal. Essa janela de contexto para conversar e se aprofundar no assunto e seguir, né, com todas aquelas funcionalidades que eu já ensinei para você, que é aqui, ó, posso exportar para o e-mail, posso colocar para o Google Docs, beleza? Uma outra funcionalidade muito legal do Gemini é você poder criar um Canva, ou seja, você trabalhar em documentos de maneira simultânea com a IA. Então, por exemplo, você clica aqui em ferramentas, vem em Canvas, e aproveitando esse contexto aqui que eu coloquei de Founder-Led Marketing, eu coloco aqui, ó, crie para mim um roteiro de palestra sobre por que o empresário precisa se posicionar no digital e liderar o marketing da sua empresa. Então, eu ativei a função Canvas aqui, ó. Então, você vai lá e ativa. E ele vai abrir como se fosse um documento para eu poder aqui editar também, tá? Olha que legal, ele abriu um Canva, que é como se fosse um documento mesmo, tá? E ele tá gerando a resposta ainda. E o que é legal? Que ele segue a mesma lógica do Google Docs. Então, se eu vir aqui e selecionar essa etapa aqui, vai aparecer peça ao Gemini. Eu clico e falo, deixe mais formal. Então essa é a vantagem, eu estou editando um documento dentro da IA e pedindo para ela fazer alterações. E essa é uma funcionalidade que ajuda muito no dia a dia se você trabalha com documentos, relatórios e tudo mais. A IA consegue te ajudar bastante.
Agora, uma habilidade muito interessante que o Gemini tem também é a habilidade de programar. Nos últimos meses, o Google atualizou o Gemini e ele ficou muito mais inteligente para programação. Então, hoje, basicamente, você consegue criar soluções completas, aplicativos direto pelo Gemini. E essa função aqui é muito massa. Fica vendo. Então, eu vou colocar esse comando aqui muito simples para o Gemini, que é o seguinte: cria um site para cadastrar solicitações de reembolso de uma empresa com possibilidade de adicionar documentos, sem login e senha. E aí eu preciso ativar essa função aqui de Canva para ela criar. Olha que massa. Com o Canva ativado, aqui você consegue ver o código e clicando aqui você consegue ver a prévia. Deixa ele liberar. Isso aqui é impressionante, pessoal. Por quê? Porque quanto há 2, 3 anos atrás, como que a gente imaginaria que uma IA conseguiria fazer um site para a gente com apenas comando simples, tá? Então você pode usar isso aí para criar relatórios, igual eu falei, sites que você queira e pedir para a IA fazer. E o quanto custaria, né? Hoje você tem acesso aqui ao Gemini de graça, beleza? Então olha que legal, a IA terminou de fazer o site que a gente pediu. Aqui, se a gente clica aqui em cima, a gente tem o código, tá? Aqui em prévia, a gente consegue ver como que ficou esse site. Olha que massa. Então eu posso colocar aqui, ó, Bruno, departamento comercial, vou colocar R$50. Data da despesa, vou colocar aqui almoço. Não quero enviar. Enviou. ID do protocolo. Muito massa. Ele até fez o título, né? Reembolso fácil, portal corporativo. É claro que eu usei um prompt aqui de exemplo para mostrar para vocês a capacidade da IA. Tá? E olha que legal. Se eu clicar aqui, ó, em compartilhar, ele vai me gerar um link público onde vocês conseguem utilizar esse site aqui. Então a gente clica aqui em cima, ó. Olha só, eu consigo já ter o site funcional. Uma funcionalidade muito eficiente, muito boa do Gemini, que é criar sites e programar para você. E é claro que aí você pode adaptar isso para o seu contexto, testa o Gemini bastante, pede para ele criar soluções, aplicativos. E é claro que você precisa deixar essa funcionalidade de Canva aqui aberto para ele poder criar, tá bom? Bora para outra funcionalidade. Uma outra capacidade do Gemini é ele programar notícias para você, tá? Então eu posso colocar esse comando aqui, ó. Todos os dias, às 7 da manhã, quero que você me entregue um resumo das principais notícias sobre Bitcoin, inteligência artificial aplicada aos negócios e tecnologia. Eu mando esse comando. Então eu mando esse comando para ele começa a analisar. Ele vai configurar dentro do meu Gemini aqui essa tarefa. Então todos os dias ele vai acessar a internet e às 7 da manhã ele vai mandar uma notificação para mim. Tá? Então tá aqui, ó. Então tá aqui, às 7 da manhã, ele vai trazer o resumo das principais notícias sobre Bitcoin e inteligência artificial. E aí, se você quiser desativar essa atividade, você clica aqui nesse ícone de configuração, vem aqui em ações agendadas, e aqui tá aqui, ó, ações agendadas, eu posso desativar, mas você pode voltar aqui no Gemini e pedir outras atividades para ele trazer para você. Então aqui eu dei um exemplo, né, de notícias, então ele vai acessar a internet e vai trazer as melhores notícias. Isso é muito bom para quem cria conteúdo, para quem quer ficar atualizado do seu mercado, você pode agendar várias atividades aqui para ele e ele vai trazer para você aqui essas atividades todos os dias no horário que você determinar. Uma outra função muito boa do Gemini que realmente ele ganha de lavada dos concorrentes é a questão da pesquisa profunda. O que seria isso? Ele consegue buscar por toda a internet, varrer toda a internet para fazer uma pesquisa aprofundada sobre algum tema que você gostaria. O chat GPT faz isso, o Claude faz isso também, só que como o Gemini é do próprio Google e a maioria dos sites já estão endereçados no Google, ele performa muito melhor. Então, vou colocar aqui um exemplo de um prompt, né? Traga para mim, traga uma análise direta e detalhada sobre como a IA vai impactar os negócios de tecnologia em 2026. Quero entender as mudanças reais no mercado, nos modelos de negócio, nos times, na margem e na velocidade de execução. Em seguida, traduza isso em recomendações práticas para um empresário que quer aproveitar essa mudança agora, mostrando onde estão as oportunidades, os riscos, o que priorizar e quais decisões tomar nos próximos meses. Aí você coloca o seu prompt aqui, você vem aqui em ferramentas e coloca, tá? Deep Research, que é basicamente pesquisa profunda em inglês. Então coloca aqui, você pode selecionar as fontes, né? Então eu coloquei pesquisa, então ele vai acessar a internet e eu posso colocar alguns arquivos aqui, caso eu tenha no meu computador, para ele fazer a pesquisa também.
mas aqui ele vai acessar a internet. E o que ele vai fazer? Ele vai montar um plano de pesquisa. Aí você pode verificar esse plano, né? Então ele vai pesquisar os relatórios e análises do mercado, tudo aqui ele destrincha o plano, e assim que você coloca iniciar a pesquisa, ele vai fazer um grande relatório com base nisso que você mandou para ele. Olha o tanto de site que ele pesquisa. Como esses sites estão todos no Google, ele consegue fazer isso numa velocidade muito alta. E como ele faz uma pesquisa muito grande, às vezes demora um pouco também, então ele está precisando de 29 sites e depois ele traz um relatório muito robusto para a gente. Uma outra funcionalidade do Gemini que é muito importante de usar é a capacidade dela conseguir gerar vídeos ultra realistas, tá? Então você clica aqui em ferramentas, criar vídeos, coloquei um prompt simples aqui, né? Uma cena cinematográfica de um empresário com mangas de camisas dobradas, trabalhando em um laboratório de alta tecnologia com a luz azul suave. Ele está ajustando com uma ferramenta de precisão um braço mecânico de um robô humanoide translúcido. Vamos ver o que ele vai trazer. Então olha que legal, a IA finalizou o vídeo que a gente mandou. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Olha como fica extremamente realista, né, com os comandos que a gente mandou. Então essa é uma funcionalidade muito massa do Gemini. Outra funcionalidade do Gemini, além de criar vídeos realistas, é a capacidade de gerar imagens muito realistas também. Então o que você vai fazer? Você clica aqui ó, em ferramentas e vai estar em criar imagens, tem esse ícone de banana, por quê? Porque o modelo por trás do Gemini que gera as imagens é chamado de nano banana. E aí virou um ícone do modelo, né, essa banana aqui, então você clica aqui em criar imagens, e eu vou colocar o mesmo prompt que eu coloquei do vídeo, vamos ver o que ele vai entregar pra gente. Normalmente as imagens o Gemini consegue entregar de maneira mais rápida, tá? Ele gerou a imagem aqui pra gente muito parecido com aquilo que a gente mandou no prompt, e é claro que aí você pode adaptar para o seu cenário, né, quais imagens você quer gerar, enfim, é só você pedir pro Gemini fazer. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreva aqui no canal e na descrição tem o link de um grupo somente para empresários e profissionais que querem ficar por dentro da inteligência artificial aplicada aos negócios. E esse grupo eu deixo aberto para vocês tirarem as dúvidas comigo, né, sobre inteligência artificial, como que vocês conseguem aplicar nos negócios de vocês, no dia a dia. Então é um grupo gratuito, então se inscreva no canal e entre para o grupo aqui de empresários.